Você antecipa algum sonho? Quanto essa antecipação de sonhos pode estar frustrando, sabotando, use a palavra que quiser, o seu futuro. Gravando hoje com cabelo de férias na casa de férias para falar um pouquinho sobre realização de projetos e sobre como conseguir matar um pouco dessa ansiedade de realização e entender que caminho que você vai utilizar para você não se sabotar, para você não sabotar o seu futuro, não sabotar o seu planejamento financeiro. Vamos falar sobre projetos, antecipação dos sonhos, quando é a hora de realizar e quando não é a hora de realizar, porque muita gente inverte os papéis e acaba deixando para lá o sonho de uma liberdade financeira, de uma independência, de uma vida um pouquinho mais leve. Bora falar sobre isso. Eu sou Raquel Alves e estou todo dia no Instagram, toda semana no YouTube, encontrando o caminho do seu din-din. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like nesse vídeo se você já me conhece, se está aqui toda semana com a gente, se está lá no Instagram diariamente batendo papo, entendendo um pouquinho mais sobre o seu dinheiro e o valor que isso precisa ter na sua vida. E se você não me conhece, fica aqui comigo, assiste esse vídeo, se inscreve no canal e toda semana a gente está aí construindo uma estradinha em busca do caminho do seu din-din, que sim, ele é possível, não deixe ele fugir de você. Vamos nessa, falar um pouquinho sobre isso, sobre estar aqui, né, sobre realizar o projeto aí de saborear um pouquinho, né, eu falo saboreia, Luquinha, quando eu dou um brigadeiro pra ele, eu falo saboreia que vai ser um só. Muita gente me condena, fala que tem que dar mesmo, que tem que comprar brinquedo. Outro dia eu postei que eu estava economizando, que não comprei um gibi de R$45, teve gente que me julgou. Filho, dinheiro é dinheiro e dinheiro tem seu valor. A hora que eu tiver minha renda passiva, aí eu vou avaliar se eu vou ter alguns excessos, digamos assim. Mas enquanto eu estou na construção do meu patrimônio, eu seguro os excessos e a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre antecipar o sonho, que acaba sendo uma dor do brasileiro, talvez nem somente do brasileiro, não tenho poder aí de conhecimento de falar do mundo inteiro, mas eu conheço dos casos que eu atendo, das mentorias e dos alunos em que eu vejo situação financeira e a gente compartilha caminhos, né, para conseguir a evolução dele e o que principalmente sabota é antecipação dos sonhos. O que isso quer dizer, Raquel? Eu quero dizer com aquela galera que tem a incompatibilidade financeira, quanto eu já participei dessa trupe, quanto eu já fui dessa trupe lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu tinha uma entrada maior de dinheiro com um salário melhor, mas tinha menos organização e menos dinheiro guardado do que eu tenho hoje. Por quê? Porque na época eu antecipava muito o sonho, tem muitos brasileiros que antecipam o sonho. Não vamos generalizar, tem situações e casos que sim, em épocas também, né, em que a taxa de juros possibilitou que as pessoas antecipassem o sonho da casa própria através de um financiamento, porque justamente as taxas estavam baixas, 3% ao ano, 4% ao ano, então estão propiciando hoje aí para essas pessoas uma parcela de 400, tem clientes que estão pagando 400, R$350, financiamentos que fizeram lá em 2008, 2007 e hoje está super viável porque era uma taxa fixa congelada de financiamento. Enfim, já dei um spoiler aqui, uma das antecipações dos sonhos dos meus alunos mentorados, não sei se é seu caso, é antecipar a realização da casa própria, é ter essa pressa e essa urgência para a casa própria. Hoje mesmo participando do podcast aqui em Curitiba que a gente participou do Total RP, vamos aproveitar e fazer um merchan. Total RP está aqui no YouTube também, se você tem uma empresa e quer conhecer, busca eles aí, eles estão no YouTube, estão no Instagram, a gente inaugurou hoje o Totalcast, o primeiro podcast deles, e falamos sobre isso. A gente falou sobre essa cultura de uma história traumatizada de uma geração, que foi a geração dos meus pais, né, então a geração aí que hoje está com seus 60 anos, que passou pelo Plano Real, a mudança do Plano Real, 87, quando eu nasci, foi aí o boom da inflação, foi quando as pessoas precisavam comprar para imobilizar o dinheiro, para transformar em dinheiro, para não perder poder de compra.
Então, nessa época, você vê como é traumatizante, como vai longas gerações. Nessa época se construiu essa ideia e isso se arrasta até hoje. Muitos que eu atendo estão ainda nessa metodologia de estocar, né? Então a gente falou hoje lá no podcast sobre estocar produtos na empresa, o quanto ainda é errado isso, dessa questão de grandes estoques, grandes dinheiros parados, das pessoas terem dispensa de comida. Pensa que era um cômodo na casa que se chamava dispensa, né? Para as pessoas estocarem comida. Se você é dessa época, comenta aí comigo, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho maluca, né, essa diferença, e o quanto sim, muita gente ganhou dinheiro na época da inflação, justamente por essa questão de comprar e depois valorizar e vender e etc. Uma questão de especulação também. Mas hoje a gente já não vive mais essa realidade. Então, a necessidade de se ter o seu teto, de se ter a sua casa própria, pode sim ter outras estratégias, né? Então, assim, pô, você não tem vontade de ter a sua casa própria? Tem. Né? Tanto que eu já fiz a compra, financiei naquela época lá que eu estava vivendo a incompatibilidade financeira de antecipar meus sonhos, eu antecipei a compra de um apartamento por N motivos, passei por um divórcio, enfim, tinha situações emocionais que precisavam passar por aquela fase de ter o meu canto, de eu respirar, então aconteceu isso. E felizmente eu busquei conhecimento, consegui a tempo reverter esse quadro, consegui fazer a venda com qualidade desse apartamento, realocar os recursos e dar a volta por cima. Mas se eu tivesse me arrastado com esse financiamento aí por 30, 40 anos, eu ia ter pago um valor muito grande no meu apartamento, no qual ele não chegaria a valorizar. Talvez com inflação, mas não chegaria a valorizar quanto eu investi. Então, um dos erros, que é um erro por ansiedade, é um erro por um pouco de orgulho, talvez, ou um pouco até de cultura da família, que é de se ter o seu teto, se ter o seu próprio teto, né? Então, hoje, vivo de aluguel, planejo viver de aluguel por muitos anos ainda, não quero imobilizar o meu dinheiro em um patrimônio fixo ainda da casa própria. Volto a dizer, tem situações, claro, que o financiamento é vantajoso, é preciso se estudar muito bem, você precisa entender em que classe você pertence, o quanto você está investindo por mês, o quanto você consegue alugar o seu imóvel e também investir para o seu futuro. O que você precisa entender, e é os casos que eu vejo, antecipa o sonho de ter um carrão. Estou dirigindo um carro bem melhor do que o meu hoje nessas férias. Estou antecipando um sonho? Não, eu aluguei por 10 dias. Estou matando a vontade de dirigir um carro melhor. Próxima vez eu quero alugar um outro carro, ter uma outra experiência na próxima viagem, né? A hora que a gente for viajar lá para fora, a gente está planejando uma viagem, estamos estruturando, na verdade, fazendo acontecer já uma viagem para fora do país. A gente quer pegar um outro carro para conhecer, mas não estou comprando. Não estou comprando imobilizado, não estou comprando. Eu poderia estar com esse carro que eu estou dirigindo, é um Onix LT, nem é o mais completo, é um Onix LT, mas é um modelo novo, lindão, bonito, tecnologia embarcada, GPS, tudo bonitinho. Eu poderia estar com ele na minha garagem? Poderia. Poderia estar com ele financiado. Poderia estar com ele à vista na garagem? Poderia. Não teria renda passiva, não teria dinheiro investido, teria pouco dinheiro investido, bem pouco, bem menos, porque a maioria está no carro. Pensa ter o meu maior patrimônio no carro e não ter o dinheiro investido. Não passa na minha cabeça essa hipótese. E muitas pessoas têm isso. Tem um patrimônio gigantesco investido, entre aspas, no seu carro e na sua casa. Muitas vezes pagando financiamento para isso. Comprando um carro de 50 mil, pagando 100, contando juros. Então, assim, financiamento de carro, consórcio para compra de carro, consórcio para compra de casa, são roubadas e antecipações do seu sonho. Se você quer guardar dinheiro para realizar o seu sonho, guarde dinheiro, efetivamente. Não em consórcios, não em títulos de capitalizações, não em meios mágicos de você ser sorteado e antecipar o seu sonho, não. Faça um estudo e invista o seu dinheiro. Antes disso, não antecipe os seus sonhos. Viva na possibilidade que alcança o seu orçamento. E sempre menor do que se pode pagar. Poderia pagar um apartamento em Foz do Iguaçu no valor de R$2.000? Poderia. Ficaria apertado no meu orçamento, mas eu poderia pagar um lugar de R$2.000 e estar num apartamento muito legal, que não é isso, tá, gente? A gente está de férias, só para lembrar, isso aqui é um Airbnb que a gente alugou e a gente está usufruindo de um tanto mais de conforto durante as férias. Mas a gente poderia estar com um apartamento de R$2.000? Poderia. A gente ia apertar e tá lá. Eu ia viajar 5 vezes por ano em 2023 se eu tivesse nesse apartamento?
Não. Hoje a gente paga na casa dos R$ 1.000, R$ 1.100 de aluguel e nos possibilita esses R$ 900 por mês, mais de 9.000 por ano de diferença, uma possibilidade sim da gente viajar 5 vezes ao ano, e é isso que eu almejo na minha vida. Antes de eu alcançar minha liberdade financeira, antes de eu conseguir construir o patrimônio que eu preciso, eu já vivo pequenos prazeres, eu já vivo pequenos projetos, e por que não? Você pode, eu não quero que você seja escravo do seu dinheiro, que você não tenha o carro que você quer, que você não tenha a casa que você quer e simplesmente trabalhe. Tudo bem, se você fizer isso, pode ser que você chegue aí em 5, 7, 10 anos mais rápido aí na sua realização. Mas o quanto a depressão pode te encontrar nesse caminho, o quanto a desmotivação pode te encontrar nesse caminho, você simplesmente largar os betos e falar... Largar os betos, acho que só a galera que jogava betos conhece, mas enfim, se for largar os tacos, você pode desistir e falar, eu não quero mais isso, porque, haja motivação para você não colher nenhum fruto em 25, 30 anos, para colher lá na frente. Não é o projeto que eu implanto nas minhas mentorias, não é o projeto que eu quero para sua vida. É o projeto de viver mais simples e não antecipar os seus sonhos, porém, usufruir desse estilo de vida que você almeja ter. Não vou nem falar gostaria, porque é passado. Você almeja, você vai chegar lá. Eu vou querer ter uma casa própria ou um apartamento próprio, a gente ainda não sabe, porque tem a questão de segurança, tem que ser uma casa em condomínio, etc. Enfim, a gente mora numa cidade um pouquinho mais perigosa que na fronteira, mas eu vivo num formato em que eu consiga investir todo mês o planejado para a gente chegar nesse dia. Então a gente tem a nossa cota de investimentos mês para fazer. Logo, decidindo essa cota de investimentos, a minha vida tem que caber aqui embaixo. E aqui embaixo cabia um orçamento de R$ 1.100. Construindo nessa classe de investimentos está a minha liberdade financeira, está os estudos do meu filho e está as nossas viagens. Raquel, você poderia não viajar e se aposentar mais rápido, ter sua liberdade financeira mais rápido? Poderia, mas não teria motivação para seguir o meu plano. Então, as minhas motivações é exatamente a sensação que a gente está tendo nesse momento, de ter recebido um convite para vir até Curitiba a trabalho, mas um trabalho gostoso e prazeroso, que é participar de um podcast, que é compartilhar conhecimento, que é conversar sobre isso, mas tem seus custos, tem custo de viagem, transporte, deslocamento, hospedagem, alimentação, passeios, etc. Mas a organização financeira foi possível para isso, para ter organização possível de aceitar esse convite, se organizar e falar, legal, a gente poderia ficar no Airbnb simplinho, no hotel simplinho, apertadinho, comer pão com mortadela todos os dias? Podia, mas a nossa ideia é usufruir. Então, a gente tem tentado cada vez mais alugar lugares melhores do que a nossa casa por poucos dias. Por 7 dias, por 10 dias, 8 dias nesse caso, a gente alugou um apartamento super legal, que não tem nada a ver com o nosso, que é o mais confortável, que tem academia, que tem parquinho, que tem brinquedoteca, que é fácil acesso. A gente alugou um carro melhor do que o nosso, porque o nosso até nos expunha um pouquinho a risco de dirigir na BR aí. Fizemos questão de vir de carro pela passagem, pela estrada, porque eu também queria essa experiência com o meu filho, de construir essas memórias de viagem que eu tenho da minha infância e que é muito gostosa. Só que a gente viajava numa Paraty, 94, e pegava Santa Catarina e tem muitas lembranças desse tempo. Hoje a gente tem possibilidade de viajar com mais conforto, de alugar um carro melhor, com segurança, e é o carro de férias, assim que a gente chama pro Luquinha, assim como a casa de férias, né? Geralmente apartamento, geralmente um Airbnb mais possível aí do que uma casa, mas a casa de férias que a gente tem em conforto. E a gente traz um pouquinho da nossa casa junto, porque tem as memórias afetivas, sim, da nossa casa. Ela é pequena, ela é simples, mas ela é aconchegante. Não é porque você não tem a sua casa dos sonhos que você não pode transformar ela numa casa aconchegante, com a sua carinha, com seus quadros, com a sua decoração, mas coisas possíveis, acessíveis ao seu bolso, sem demandar tanto orçamento. Sem você ter que gastar uma parcela de 2, 2,5, 3, não sei da sua realidade, para pagar um financiamento no qual vai te podar de todas as outras realizações. Ah, Raquel, mas é por um período, para eu realizar o sonho.
Se você tiver por um período investindo na sua empresa, investindo na sua carreira, investindo nos seus estudos, não está investindo em outras coisas, em outros investimentos, em ativos mesmo, em renda fixa ou renda variável, está investindo nisso, ok? Porque a sua empresa, o seu estudo, eles vão te dar retorno e uma hora esse dinheiro volta para você, se bem feito e bem alocado. Agora, você investir em parcela de carro, você investir em parcela de casa, você investir em uma vida que não é compatível com a sua realidade, não vai te dar retorno, você só vai pagar juros, né? Então é uma máxima até que a gente conversou hoje com o CEO do Total RP, de você receber juros e não pagar juros. Se você está pagando juros em alguma fase da sua vida, nesse momento que você está me assistindo, reflita que mudanças você precisa fazer para parar de pagar juros. Porque você precisa aprender a recebê-los e não a pagá-los para alcançar os seus sonhos. E aí que vem a antecipação do sonho. Você paga juro para antecipar um sonho. Então, reveja, reavalie, reorganize a sua vida. Não é rápido, tá? Demora aí. Muitas vezes a minha demorou quase 2 anos para eu conseguir fazer todo esse rebalanceamento, mas vai chegar, o tempo passa. E aí eu paro de antecipar os sonhos. Eu pego pequenas amostras de sonhos com as viagens que a gente faz. Você pode gastar com o que você quiser. Você pode fazer suas amostras de sonhos com vinhos mais caros que você quer comprar vez ou outra, com roupas mais caras que você quer comprar vez ou outra, ok. Né? Eu cito viagens porque é o nosso exemplo mais perto, que a gente gosta de saborear as viagens. Fizemos 5 pequenas viagens, não foram grandes viagens esse ano, foram pequenas viagens, trajetos mais curtos, com o orçamento está mais apertado. Focando numa grande viagem que a gente está guardando para ano que vem. Então, vocês vão acompanhar aqui no YouTube, vão acompanhar no Instagram, o nosso grande projeto dos últimos 3 anos, que é uma grande viagem. Muitas pessoas vão falar, pô, mas por que você gastou tanta grana na viagem e poderia ter investido? Porque faz parte do nosso projeto. Eu já estou vivendo mais simples porque uma partezinha eu estou investindo. Por quê? Para criar memórias afetivas no meu filho, com a minha família e em nós mesmos. Para entender o porquê é que eu trabalho, o porquê é que eu invisto. Para essas memórias, para essas experiências, para essas colheitas. Por quê? Porque a gente não sabe se a gente vai até os 30 anos de trabalho, se a gente chega aos 60, aos 70, aos 80, aos 90. A gente almeja bater os 100 anos. Mas se a gente não chegar até lá, a gente já foi saboreando pelo caminho. E como? Não antecipando os sonhos, mas pegando pequenas amostrinhas deles. Não antecipe os sonhos imobilizando o seu patrimônio, pagando juros e tendo a casa que você almeja ter 30 anos antes. Porque esses 30 anos pagando juros poderiam ser uma potência de vida, de leveza em viver melhor e de investimentos. A partir do momento que você tem investimentos, pô, eu dirijo esse carro que a gente está dirigindo nas férias com a consciência tranquila de que eu não quero comprar ele. Que eu não vou injetar 100 mil reais, 90 mil reais, ele tá, acho que 85, não sei, 85 mil reais um item passivo que vai me dar imposto, que vai me dar IPVA e que não vai me dar juro nenhum. Se não me pagar juro, não fica na minha vida. É assim, por isso que por longos anos eu acredito que vai demorar para chegar a hora da casa própria. Vai chegar, vai chegar. A hora que fazer sentido no meu patrimônio. Né? Que eu estou com patrimônio investido, que está funcionando, agora é a hora da gente comprar nossa casa. Pode ser que a gente melhore os confortos do aluguel e vá melhorando de aluguel, mas existe essa flexibilidade até geográfica, né? A hora que eu fixar a raiz e comprar uma casa, a gente vai cravar o facão, que a galera fala, e talvez não seja cedo ainda para isso e a gente quer desbravar um pouquinho mais do mundo, por que não? Espero que eu tenha sido clara, que você consiga refletir um pouquinho aí, se você está antecipando alguns sonhos. Pode ser na etiqueta da sua roupa, pode ser no modelo do seu celular, pode ser no seu carro, pode ser na sua casa, pode ser nos lazeres que você faz. Nada te impede de fazer esporadicamente, uma vez por mês, mas dependendo do estilo de vida que você está levando, de quinta a domingo, isso pode estar te sabotando. Dependendo das escolhas que você fez para o seu imobilizado, e o quanto de imobilizado você tem, isso pode estar te levando para o buraco da quantidade de juros que você está pagando. Eu sei histórias de perto, histórias de clientes, de mentorados, de amigos que compartilham comigo, desabafando, vendo o quanto foi difícil tomar essa decisão de parar de pagar juros. Eu espero que você
reflita e acenda a sua luzinha, me escreve aqui e me conta um pouquinho se você passou pela época da inflação, se você passou por essa época que comprar era o melhor e como agora as coisas estão mudando. Existem casos e casos, nichos e nichos, classes salariais, estabilidades, enfim. Mas me escreve que a gente conversa sobre isso. Eu gosto demais de falar sobre planejamento financeiro. Planejar, você planeja o seu futuro? É para isso que eu tô aqui toda semana. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, vamos planejar e encontrar o caminho do seu din-din. Até logo, gente!